Ao abrirmos os jornais, ao lermos os jornais online da nossa região, nós vemos que aquela violência que antigamente era restrita aos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, hoje faz parte do nosso cotidiano. Em 2022, um pai foi acusado de chacoalhar um bebê conforto onde estava a filha, de maneira violenta. E agora, um homem que matou o enteado queimado vai a júri popular em Rio Preto. Na época, em 2022, ele jogou gasolina no quarto em que estava o rapaz. Aqui em Jaboticabal, o pintor Elias Gonçalves da Silva morreu na virada do mês, depois de ficar internado 11 dias por causa de uma agressão violenta que sofreu em um posto de gasolina, aonde foi violentamente espancado. Em São José do Rio Preto, um crime bem menor do que este que nós falamos agora, aconteceu neste dia 17, dentro de um hospital. Imaginem os senhores, dentro de um hospital, uma mãe que acompanhava o filho para tratamento teve o celular furtado. Ou seja, não se tem sossego nem mesmo dentro de repartições como hospitais. A que ponto nós estamos chegando? A que ponto as pessoas estão se tornando violentas acima do limite? Claro que a violência sempre fez parte do ser humano. O crime é normal em qualquer sociedade, mas não no nível em que está atualmente. E ao que se deve tudo isso? Nós temos, já de muitos anos, um processo educacional falho em relação às crianças. E quando eu falo processo educacional, não é só o processo educacional escolar, mas também aquele familiar, onde as famílias descuram da educação das crianças ou empurram essa educação para a escola. E com isso, as crianças vão crescendo de modo a não entender a sua posição em sociedade e como elas devem respeitar as normas sociais. Porque é claro que antes da educação formal, que é a escola, a família tem que educar a criança, para que ela entenda o que é um grupo social familiar, e depois o que é um grupo social da vizinhança, e depois o que é um grupo social onde ela mora, que é a cidade, o estado e o país. Sem esta educação completa, nós voltamos a ter aquilo que o César Lombroso fala no livro Homem Delinquente, que as índoles da criança, as índoles de violência de uma criança, não são contidas. Segundo César Lombroso e mesmo outros autores, nós temos que o ser humano tem índoles ao sexo, ao vício, ao jogo e à mentira. E só uma educação formal e uma educação familiar firme tira a criança deste caminho, faz com que essa índole fique dormente. Então, quando nós temos uma sociedade que transcura estas questões, nós vamos ter um ser humano que faz com que essa índole fique aflorada, gerando o problema que nós temos hoje. Claro que não se resume somente a isso, mas é um dos problemas que nós temos, é esta questão. Ou nós fazemos com que o ser humano volte à normalidade, ou então nós vamos ter uma sociedade cada vez pior. Estamos vendo que as famílias ávidas de prazer transcuram a educação dos filhos, dando para eles um celular, um tablet, um computador, mesmo quando eles não têm maturidade para entender o que se passa numa tela de computador. É claro que existe a tendência do ser humano a acreditar em tudo que uma tela dessas
passa. Por quê? Se está ali, é porque quem escreveu tinha autoridade o bastante e competência o bastante para escrever aquilo. Então, um texto de internet, um vídeo de internet, passa a ter credibilidade quase que automática. E isso, muitas vezes, para crianças que não têm maturidade, para jovens que não têm maturidade em aprender a diferença entre o que é falado da boca para fora, e isso vai se somar, então, àquela falta de educação completa que nós temos que dar às crianças, tanto familiar quanto escolar. E sem isso, nós vamos ter então uma sociedade cada vez mais sem parâmetro algum. Este problema fica tão grave que hoje, depois de tantos anos dessa desatenção à educação das crianças, muitas delas já são adultos e estão admirando o erro, estão admirando quem cometeu crime. Não é raro nós vermos inclusive jornalistas falarem em gerentes do crime, quando na realidade quem tem gerente é uma loja constituída, é uma empresa, é uma indústria. Nós vemos jornalistas falarem em quartel-general do crime, quando quem tem quartel-general é exército, é polícia militar. Quem tem quartel é polícia militar, é exército. Então, nós temos uma sociedade que está pervertendo conceitos e passando esses conceitos deturpados para uma nova geração que vem vindo. E isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Não digo de censurar, não é essa a questão. Mas nós temos que fazer com que quem trabalha com a mídia tenha cultura o suficiente para saber o que está falando nela. A mídia, a rede social, os jornais, as televisões, elas não devem ser usadas sem um conteúdo correto. Não se deve censurar, não é isso. É o jornalista que tem que ter conteúdo para falar o que tem que falar. Afinal de contas, essa é a vida dele. O serviço dele é estudar para falar, não é falar a esmo, como tem acontecido. Então não é o caso de censura, é o caso de melhorar o trabalho do jornalismo, o trabalho de quem lida com rede social. Parar com essa brincadeirinha de influencer. Quem dá notícia é jornalista. As pessoas podem comentar, mas tem que comentar também com juízo na cabeça. Não como se fosse um bando de fofoqueiros. Eu sei que vou perder alguns ouvintes com isso, mas alguma coisa tem que ser falada. Então nós temos que voltar à normalidade de uma sociedade séria. Eu não quero falar aqui as palavras do Nelson Rodrigues, que era muito violento em relação a essa questão. Certo? Ele falou de maneira muito pesada, não vou chegar a isso. Mas nós temos que voltar a uma sociedade séria e que quem fala com o público tem que lembrar que tem que ser sério. E quando for falar coisa de humor, tem que ser humor. Quando for falar coisa de seriedade, tem que ser sério. Bom, por enquanto eu deixo o texto por aqui e voltamos em outras oportunidades. Um abraço a todos e até a próxima.